Bom dia, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é César Campos, você está no nosso canal exclusivo. Fique por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo de segunda a domingo, 24 horas por dia em tempo real. Então é imprescindível que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque todas, porque assim você sabe quando a gente faz um vídeo igual esse, ou uma live, ou um shorts, assim por diante. Deixa aquele like e o seu comentário, eu respondo todos assim que possível. E tomara que a gente consiga o nosso patrocínio o mais rápido possível. O que acontece? Hoje é terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026, 11h50 exatamente, 10 para meio-dia, pelo horário de Brasília. Ontem, alguma notícia rapidinha aqui, tá? Infelizmente, eu vou dar notícia que tem que ser dada as notícias, tá bom? Dos animais também. Infelizmente, ontem morreu a Pretinha. Lembra da Pretinha? A amiga inseparável do cão Orelha. Ela vinha lutando há tempos contra doenças graves de saúde, mas nunca deixou de acompanhar o seu amigão inseparável Orelha. Pretinha virou símbolo de lealdade e tocou o coração do Brasil ao mostrar que a amizade entre ela e Orelha era verdadeira. Então vamos lá. Vamos seguindo aqui pelas notícias do Brasil e do mundo. Banco Master. Crescimento exponencial do Master foi estancado com Galípolo, do BC, do Banco Central, diz Haddad, Fernando Haddad. Entenda o caso. Ministro defendeu reforma estrutural no Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, porque ninguém quer passar por outro aperto, diz Haddad, entre aspas, em referência à liquidação do banco. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, hoje, dia 10, que o crescimento exponencial do Banco Master foi, entre aspas, estancado por Gabriel Galípolo, quando assumiu o Banco Central. Entre aspas, o fato concreto é que o Banco Master, até 2024, teve um crescimento exponencial, que foi estancado assim que o Galípolo tomou posse, porque se deparou com uma situação muito preocupante em relação ao que se verificava ali sobre isso, fecha aspas, diz Haddad. Disse ao participar do da Conferência Brasil 2026, organizada pelo BTG Pactual, em São Paulo. É isso aí, você sempre pode deixar o seu comentário que eu respondo sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo. Você deixa o seu comentário e eu respondo assim que possível. Lembrando a você que se você assiste aqui o nosso canal, eu sempre deixei as instruções aqui nos shorts. Fernando Haddad, entretanto, não quis responder se ele avalia que houve negligência de Roberto Campos Neto no caso Master. Aproveitou para elogiar a Receita Federal, dizendo que foi o órgão que estourou. E o Banco Master estava envolvido. O ministro disse que durante a crise do Master, Galípolo ligou algumas vezes para ele pedindo votos no CMN sobre alterações no Fundo Garantidor de Crédito FGC. Entre aspas, ao longo desses últimos meses, o Galípolo me ligou algumas vezes pedindo voto para a Fazenda e do planejamento para determinados atos que tinham que ser avaliados pelo CMN em relação ao FGC, declarou. De acordo com Haddad, é necessária uma reforma mais estrutural do FGC, porque ninguém quer passar por outro, entre aspas, aperto. Segundo ele, técnicos do Banco Central estão conversando para chegar a um consenso sobre o tema. Entre aspas, ainda, uma reforma mais estrutural está sendo discutida, porque efetivamente ninguém quer passar por outro aperto. Ou seja, a legislação não se mostrou suficientemente robusta para evitar uma operação como essa, que colocou muita coisa em risco, disse entre aspas. Eu acho que ainda vai ter muito pano para manga, você não acha? Todo dia, se você é inscrito aqui no canal, eu venho falando sobre essas notícias, eu converso
com muita gente todo dia, tá bom? E o que acontece? A pedidos, estou lendo muita coisa porque não dá para gravar, não dá para guardar muita coisa, então eu estou lendo para que não falte os dados de forma correta, tá bom? Então, assim, eu converso com muitas pessoas todo dia, de forma presencial, assim, pessoalmente ou até pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, que eu tenho quase 3 mil contatos de comunicação social, jornalismo, tá? Jornalistas, apresentadores, repórteres. Então, assim, eu trago muita coisa de bastidor para vocês, tá bom? Então é por isso que você deve se inscrever aqui no canal, não só para a gente conseguir o mais rápido possível aquele nosso patrocínio, mas para que o YouTube faça esse canal crescer em número de inscritos, visualizações, etc. Tá bom? O Brasil mantém. Vamos lá, ó. Em relação a. A gente estava falando do Banco Master, né? A gente fala de política. Nosso canal aqui, eu sou um jornalista político e ainda de forma investigativa, eu colho as informações para vocês. No Brasil, no mundo, de política. Em relação a isso, você sempre pode deixar o seu comentário aqui que eu vou responder todos, e é muito importante você fazer isso. E aí eu quero saber qual é o seu grau de instrução em relação à política e em relação à corrupção no Brasil e no mundo. Se você quiser, deixa até aqui embaixo assim, ó. Eu quero saber quem é você. César, meu nome é tal, tenho tantos anos. Às vezes você pode estar vendo esse vídeo aqui no YouTube e eu moro em outro país. Eu moro aqui no Brasil, moro no Portugal, em Itália, Estados Unidos, trabalho aqui, estudo aqui. Não, eu moro aqui no Brasil mesmo. Aonde? Zona Norte? Aonde você está? Aonde você está? Eu tenho primeiro grau, tenho faculdade, eu tenho segundo grau, terceiro grau. Eu quero saber. Pós-graduação, mestrado, doutorado. Escreve aqui para mim, escreve para mim. Eu quero conhecer você, o meu público. Em relação à corrupção, o Brasil mantém pior posição no ranking global de corrupção, aponta Transparência Internacional. Relatório da ONG destaca escândalos do INSS e Banco Master e alerta para um aumento nas emendas parlamentares. Em resumo, o Brasil mantém em 2025 sua pior colocação no Índice de Percepção da Corrupção, IPC, elaborado pela ONG, Transparência Internacional, e repetiu a segunda pior nota da série histórica, com 35 pontos em uma escala de 0 a 100. O país ficou no número 107 em relação à corrupção. Entenda esse caso. Vamos lá, aqui junto comigo. O Brasil manteve em 2025 sua pior colocação no Índice de Percepção da Corrupção, IPC, elaborado pela ONG, Transparência Internacional, e repetiu a segunda pior nota da série histórica, com 35 pontos, em uma escala de 0 a 100. O país ficou no número 107, na posição entre 182 nações avaliadas, abaixo da média global e das Américas, ambas com 42 pontos. A variação de um ponto em relação ao ano anterior foi considerada estaticamente irrelevante, indicando estagnação. O lamentável fato foi divulgado nessa terça-feira, hoje, tá? Nessa terça-feira, dia 10, e é o principal indicador mundial de percepção da corrupção no setor público. De acordo com a Transparência Internacional, os resultados mantêm o Brasil distante de níveis observados em países com melhor desempenho, como Dinamarca, Finlândia e Singapura, que lideraram o ranking. Eu vou dar os créditos aqui das matérias, das notícias, tá bom? De acordo com o que eu tenho que dar aqui. Em paralelo ao IPC, a organização divulgou um relatório de uma retrospectiva a 2025, que aponta agravamento de infiltração do crime organizado no Estado brasileiro e cita casos de macrocorrupção, como os esquemas
do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e do Banco Master. A entidade afirma que as investigações expuseram falhas estruturais no sistema financeiro e na advocacia, setores apontados como estratégicos para o avanço de práticas ilícitas. São matérias que todo dia eu tento apurar, tento colher para você em todos os veículos de comunicação, tá bom? Continuando sobre política, sobre o Brasil e o mundo, vamos lá. Uma outra matéria aqui para você. O Superior Tribunal Federal, STF, e o Caixa 2 nas eleições 2026, entre o crime eleitoral e a improbabilidade. Desculpa, perdão. A maioria do STF valida a punição de Caixa 2 como crime eleitoral e improbidade. Caberá à Justiça Comum analisar os casos de improbidade que também configurem crime eleitoral. Decidem os ministros. A prática de Caixa 2 em eleições pode levar a uma dupla punição: crime eleitoral e ato de improbidade administrativa. O entendimento foi adotado pela maioria do Supremo Tribunal Federal, STF, nessa segunda-feira, ontem, em sessão virtual que termina no fim da noite. A Corte analisa as possibilidades de responsabilização por um mesmo fato de doação não contabilizada em campanha. Pela posição da maioria dos ministros, cabe à Justiça Comum analisar os casos de improbidade que também configurem crime eleitoral. Você sempre pode deixar, eu vou comentando as matérias com você, e você pode deixar o seu comentário que eu respondo todos, tá bom? Assim que possível. Continuando essa matéria, no entanto, se a Justiça Eleitoral reconhecer que não houve crime ou que o réu não foi responsável pela irregularidade, o caso também deve ser arquivado na Justiça Comum. Permanecem na alçada da Justiça Eleitoral o processamento e o julgamento de ações por crimes eleitorais e demais crimes conexos. A posição foi apresentada pelo relator ministro Alexandre de Moraes. Ele foi seguido pelos votos de Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, André Mendonça, Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Fux, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Conforme o relator, a Justiça Eleitoral e a Justiça Comum atuam cada uma dentro de sua respectiva esfera, que lhe cabe de responsabilização de condutas ilícitas. O ministro afirmou que a Constituição já determina que a ação de improbidade deve terminar sem juízo da ação penal. Entre aspas, por decorrência lógica, também não há impedimento para que o mesmo fato seja analisado pela Justiça Eleitoral, quando este seja tipificado como crime eleitoral, disse. Ainda entre aspas, trata-se de ações autônomas que vão ser processadas e julgadas em instâncias diversas, sob enfoques também distintos, fecha aspas. Todos os dias, de segunda a domingo, eu converso com pessoas de comunicação social, por exemplo, no LinkedIn, que eu já falo aqui para vocês que eu tenho quase 3.000 contatos de pessoas comunicadoras sociais, apresentadores, jornalistas, repórteres, pessoas dos bastidores de TV aberta, fechada, jornalismo, redes sociais. A gente fala sobre política, a gente fala sobre o Brasil e o mundo. Eu trago algumas notícias apuradas, levantadas de bastidores. Às vezes eu tenho que escolher as palavras e as frases, mas é assim, eu não tenho uma equipe, tá bom? Então eu tento fazer o meu melhor aqui para vocês, sempre. Mas as notícias que são levantadas, apuradas e mostradas, tanto por mim aqui no canal exclusivo, ou nas redes sociais, ou numa TV aberta ou numa TV fechada, elas são levantadas, elas são apuradas, e são notícias que acontecem, por exemplo, tristes, que nem se você assistiu o vídeo de ontem que eu postei, ou de corrupção, ou na política,
Nós que somos apresentadores, jornalistas, repórteres, a gente só, né, transmite para vocês as notícias que a gente colheu. Todo dia tem notícia ruim, são coisas trágicas que a gente reporta para vocês. São as pessoas que fazem isso. Políticos. São pessoas que produzem essas coisas ruins, trágicas, que a gente noticia aqui para vocês. São pessoas. E cabe sim, 100% aqui, dizer que quando a gente fala de as crianças são o futuro do Brasil, são o futuro do país. O que são políticos? São pessoas, ou que outrora, 30, 40 anos, eram o quê? Eram crianças e adolescentes que viraram políticos, corruptos ativos, passivos, que fazem as tragédias, as coisas erradas, as coisas ruins que você vê numa televisão aberta. Independente se é Cidade Alerta, Brasil Urgente, Primeiro Impacto, SBT, Record, Band. Esses canais eu nem assisto porque só tragédia. A tragédia ou a coisa errada ou ruim é feita por quê? Pessoa. Essa pessoa é um político hoje? Quem que era essa pessoa? Uma criança, um adolescente. É. Futuro do Brasil, futuro do país. Tudo aquilo que a gente reporta aqui para vocês, ó, são feitos pelas antigas crianças e adolescentes futuro do Brasil. São esses aí o político. Ou vai falar que esse político A, B ou C, de esquerda ou de direita, não era uma criança, um adolescente, o futuro do Brasil. Cabe a você que está me vendo aqui, pai e mãe, para transformar essa criança que está na sua casa, criança ou adolescente, no futuro do Brasil. Cabe a você, pai e mãe, porque no futuro do Brasil vai ter um monte de filho e filha, criança, adolescente, que vai estar assistindo possivelmente o quê? Crianças e adolescentes que se tornaram homens e mulheres fazendo coisas erradas, ruins, trágicas, né, corrupção ativa e passiva na política. Eles que vão estar em casa assistindo esses novos futuro do Brasil, fazendo coisas erradas, trágicas. Futuro do Brasil. Tá em casa, hoje tá em casa. O futuro do Brasil hoje tá em casa, criança, adolescente, tá em casa. E aí, pai e mãe? Você que decide como é que vai ser, através do teu filho, o futuro do Brasil. A discussão é feita num recurso extraordinário com agravo. No caso concreto, o ex-vereador de São Paulo, Arcelino Tato, recorreu da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, que havia validado a quebra do seu sigilo bancário e fiscal para apurar possíveis enriquecimento ilícito por meio de doação não contabilizada, Caixa 2, e não declarada à Justiça Eleitoral durante a campanha do vereador em 2012. A investigação mirava possível ato de improbidade administrativa da prática. A defesa pediu a remessa do caso à Justiça Eleitoral, já que os fatos investigados são enquadrados no crime eleitoral. Quer ver mais? São notícias, matérias que a gente traz aqui para vocês todos os dias. Essas pessoas aqui, ontem era chamada de futuro do Brasil. Outro caso, entenda. Marcos Buzzi pede afastamento por 90 dias do STJ após acusações de assédio sexual. Um homem, um adulto, ele era o quê? Uma criança, um adolescente, que teve um pai e uma mãe, que para mim foi falido, fracassado, contra fatos não há argumento, mas era chamado de futuro do Brasil. Hoje, olha o que faz. Era uma criança, um adolescente. Mais uma vítima acusou o ministro da prática. Caso é investigado pelo CNJ, defesa diz que o ministro não comentou qualquer ato impróprio, não cometeu nenhum ato impróprio. Acusado de importunação sexual, Buzzi envia carta ao STJ alegando inocência e pede licença de 90 dias. Foca, aqui apresentando, né? Aí eu peço para a equipe, não tem equipe.
Se tivesse no Switch, eles iam focar a câmera. E foca em mim, é só fazer assim, ó. Pronto, foca, pronto, produção. Valeu, ó. Foco na câmera. Agora é minha opinião. Ficar chapado, plano chapado. Sabe por que a pessoa pede 90 dias? Porque a minha opinião, só abre aspas, é opinião, só opinião. Porque sabe, todo mundo sabe que as pessoas. Isso não é aqui no Brasil, não. Pra mim, isso é mundial. As pessoas esquecem. Tá saindo do foco, né, do plano, né? Mas é pra ficar bem aqui, ó, plano chapado. É a minha opinião. Tá ligado o microfone? As pessoas esquecem. Então ele sabe por que 90 dias. Você já viu aquele negócio do. Já leu o livro como foi feito, iniciado aquele reality show ou reality show? Tanto faz. Reality show ou reality show. Por que 90 dias? 3 meses? Porque você esquece. Foi assim que foi feito o reality. O Big Brother, o Grande Irmão. 90 dias. Depois você esquece. Assim como ninguém consegue ficar muito tempo, mais do que 90 dias, cai a máscara. E a gente esquece depois de 90 dias, entendeu? E depois eu volto e fica por isso mesmo, como se nada tivesse acontecido. Não é o que o brasileiro não tem memória. As pessoas esquecem no mundo inteiro. Eu estou fazendo de propósito ficar aqui pertinho, não importa que saia do plano. Estou fazendo de propósito para você ficar aqui bem perto de mim, como se eu fizesse isso. O microfone está aqui, ó. O som vai continuar a mesma voz, mas é como não tem um switcher aqui para poder focar a câmera, eu trago para cá, entendeu? É só isso. Só para ficar assim. Foi uma brincadeirinha tóxica minha que eu fiz agora. Nova denúncia. Nova denúncia foi recebida pelo CNJ nesta segunda-feira, dia 9. Ontem, hoje é dia 10, né? Terça-feira. A nova denúncia foi feita pelo CNJ nesta segunda-feira, ontem, dia 9. O magistrado também é investigado por importunação a uma jovem de 18 anos. O ministro está de licença médica desde 5 de fevereiro. Vai pegar 90 dias, né? Para depois abafar o caso, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal de Justiça, o STJ, Marcos Buzzi, de 68 anos, hein? Apresentou nesta terça-feira, hoje, dia 10, atestado de uma psiquiatra solicitando licença médica de 90 dias, conforme apurado dos créditos aqui, pela TV Globo. Porque eu tenho que dar os créditos aqui, tá bom? Quando alguém me falar, às vezes eu não posso dar o nome. Mas aqui, as matérias comentadas, às vezes eu pego de algum lugar a matéria para passar para você e eu vou dar os créditos, eu tenho que dar o crédito. Quando for minha opinião, eu falo, e quando eu tiver pego notícias de bastidores, eu falo que é de bastidor, e aí eu não vou poder dar o nome da, da pessoa com quem eu conversei e nem do canal, do veículo de comunicação. Mas aqui, no entanto, foi pela TV Globo. Ai, ai. A assessoria do STJ afirmou que só deve se manifestar após a reunião extra-convocada para amanhã desta terça-feira. A sessão deve tratar sobre as denúncias de importunação sexual feitas contra Buzzi, que nega as acusações. Óbvio, né? Ia fazer um comentário aqui, mas deixa para lá. Nessa segunda-feira, o ministro enviou aos demais colegas uma carta em que nega as denúncias. Veja a íntegra da carta no fim da reportagem que eu vou te passar agora, que nem estava na Globo. Tudo está causando mágoas às pessoas da minha família e convivência, entre aspas, né? Creio que nos procedimentos já instaurados demonstrarei minha inocência, afirma Buzzi. Buzzi está sendo investigado por importunação sexual após ser acusado por uma jovem de 18 anos. Uma nova denúncia foi feita ao Conselho Nacional de Justiça nesta segunda-feira, ontem, dia 9. A mulher já prestou depoimento e a corregedoria da CNJ. No último dia 5, o ministro já havia apresentado um atestado. Na época, a TV Globo apurou que Buzzi estava internado e sem previsão de alta. Interlocutores afirmam que o ministro colocou uma marca-passo recentemente. Caso da jovem de 18 anos. O caso da jovem de 18 anos foi revelado pelo site da revista Veja na manhã desta quarta-feira, dia 4. Olha só, hein? E confirmado pelo G1 e pela TV Globo. As investigações tramitam em sigilo. Vamos lá entender um pouco mais sobre esse caso. A jovem registrou ocorrência na Polícia Civil em São Paulo que investiga o caso. O inquérito foi notificado ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e enviado ao Supremo Tribunal Federal, STF.
já que Buzzi tem direito ao foro privilegiado. Eu tenho que fazer minhas pausas aqui. Você acha que esse negócio de foro privilegiado tem que existir ainda? Em nota, o ministro Marcos Buzzi diz que, entre aspas, foi surpreendido com o teor das insinuações divulgadas, fecha aspas, e repudia, abre aspas, toda e qualquer ilação de que tenha cometido ato impróprio, fecha aspas. Já a defesa da mulher diz aguardar mais rigor nas apurações e respectivo desfecho perante os órgãos competentes. O caso é investigado como importunação sexual. Importunação sexual? Eu acho que esse não seria o termo, teria que ser pior o termo. Se houver condenação, a pena definida no Colégio Penal varia entre 1 e 5 anos de reclusão. Ai, ai, até bocejei. Você acha mesmo que um ministro vai pegar de 1 a 5 anos de reclusão? Eu estava falando hoje de manhã, numa reuniãozinha que eu tive por telefone, durou acho que 12 ou 15 minutos. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Muita coisa na teoria é uma coisa, na prática é outra. No Brasil, no restante do mundo. Muita coisa na teoria é uma coisa, na prática é outra. Jovem relatou o caso aos pais. Segundo apurou a TV Globo, que eu tenho que dar os créditos aqui, a mulher relata ter sido assediada no mar no dia 9 de janeiro. A família passava uns dias na casa da praia de Marcos Buzzi, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A jovem de 18 anos contou aos pais que estava no mar quando percebeu a aproximação do ministro. Segundo o relato, Marcos Buzzi puxou o corpo dela para junto do seu e a agarrou pela lombar. A mulher diz que tentou escapar pelo menos 2 vezes, mas o ministro insistiu em forçar o contato. Por fim, quando conseguiu se soltar, a jovem afirma que saiu da água e foi pedir ajuda aos pais. A família da jovem confrontou a família de Marcos Buzzi e deixou o local no mesmo dia. Putz, que chato isso, cara. Se for comprovado, isso é uma acusação por enquanto, eu tenho que falar desse jeito. Sabe aqueles velho babão? Aqueles velho babão? É horrível isso, é repugnante. Pouco tempo depois, em 14 de janeiro, a família foi à Polícia Civil em São Paulo, acompanhada de advogados, para registrar a ocorrência. A apuração simultânea e em sigilo. A Corregedoria do CNJ informou em nota que apura o caso e colheu depoimentos da manhã da última quarta-feira, dia 4. A TV Globo, que eu sempre tenho que dar os créditos aqui, apurou que a jovem que acusa o ministro e a mãe dela foram ouvidas. O conteúdo de, de toda a apuração é mantido em sigilo. Marco Aurélio Gasta, Gastaldi Buzzi, né, o ministro do STJ, desde setembro de 2011, ele foi nomeado para, vamos entender um pouco quem é, para ocupar a vaga deixada pelo ex-ministro Paulo Medina, que teve sua aposentadoria compulsória decretada pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. 68 anos. Para mim é um velho babão, mas tudo bem. Só um comentário, um elogio, sei lá. Natural de Timbó, em Santa Catarina, Buzzi é mestre em ciência jurídica, não, assediador, velho babão, com especialização em gestão e controle do setor público, direito do consumo e em instituições jurídico-políticas. O que diz a Corregedoria Nacional de Justiça? Entre aspas, o que diz, né? Sobre as notícias envolvendo o ministro do Superior Tribunal de Justiça, a Corregedoria Nacional de Justiça, a CNJ, né? Informou que segue realizando diligências com a oitava com a oit... nesta data de possível vítima de fatos análogos àqueles objeto de procedimento em curso, tendo sido aberta nova reclamação
disciplinar para apuração desses novos fatos. Tais procedimentos tramitam sob sigilo Medina e e medida indispensável para preservar a intimidade e integridade das pessoas envolvidas e para a adequada construção das investigações. Não só eu aqui nesse canal, desculpa o erro aqui, tá? Ao comunicar aqui os fatos para você lido na matéria. São sim, eu escolho palavras e frases para colocar aqui no vídeo, tá bom? Para não ter problema depois. Como todo apresentador, jornalista, repórter faz. No Brasil, sim, por isso que eu falei agora se você concorda em ter esse negócio de punição ou não punição. Você acha que vai ser punido? Responde aqui, ó. Sempre há dois pesos e duas medidas. Sempre. No Brasil, sempre houve. No Brasil, sempre houve. Seja por estudo, seja porque é um cargo político. Eu, César Campos, jornalista, apresentador, do canal exclusivo ou de jornal, na TV aberta, fechado nas redes sociais, eu fico muito triste aqui com o Brasil. Eu falo sempre com pessoas pessoalmente de comunicação sociais, apresentadores, jornalistas, repórter. Eu tinha muita vontade se eu pudesse ganhar um prêmio na loteria, assim, milhões, ir para outro país, numa casa bacana e ficar morando lá. Estou tão descontente, desgostoso com. Não é só o Brasil, não. Com as pessoas, as atitudes, as ações das pessoas, e na política também, principalmente. O que diz a carta. Eu vou ler até isso para vocês. O que diz a carta do ministro? Caro colegas, entre aspas, caros colegas. Vou ler aqui, ó. Não tô inventando nada, não. Vou ler aqui, ó. Vou ler aqui, ó. O que diz a carta do ministro? Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? É isso que eu peguei para vocês. Muito impactado com as notícias veiculadas e também por me encontrar internado em um hospital, sob acompanhamento cardíaco e emocional. Até o momento estive calado. De modo informal, soube de fatos contra mim imputados, os quais igualmente repudio. Tudo está causando mágoas às pessoas da minha família e convivência. Creio que nos procedimentos já instaurados demonstrarei minha inocência. Tenho quase 70 anos de idade. Agora você vai fazer. Agora você deu a frase que a gente vai voltar contra você, contra o senhor. Tenho já quase 70 anos de idade e devia ter mais vergonha na cara, né? É só acusação? Desculpa. Uma família que está passando férias na minha casa, Camboriú, Santa Catarina, Balneário Camboriú, né? E aí eu sou um cara importante, grande. Você que deve pensar nisso, pessoa com 68 ou 70 anos. Estou bocejando, estou de manhã ainda. Agora, daqui a pouco, vou ter que. A segunda são dupla, é uma dupla jornada que eu faço. Estou apresentando aqui o jornal, a matéria para vocês. Depois ainda vou ter que trabalhar de outra coisa. Para pagar minhas contas, porque esse canal ainda não tem patrocínio. Então, vou dirigir um pouquinho e trabalhar como motorista de aplicativo, Uber 99, InDrive, para pagar minhas contas. Até a gente conseguir nosso patrocínio aqui, eu ser contratado por uma emissora e ter um salário bacana. Tenho quase 70 anos de idade, trajetória pessoal e profissional ilibada. Não, pessoal não, né? Porque tem uma acusação dessa, então não. Casamento feliz. Se fosse feliz, você não tentava dar em cima de uma menina de 18 anos. É a acusação dela. Casamento feliz de 45 anos. Tudo isso volta contra você. A gente tá jogando contra você. Eu tô lendo, mas é para voltar contra você. Que frutificou 3 filhas, com 3 filhas, hein? Amorosa e minha família está coesa ao meu lado. Tá bom. Jamais adotei conduta que envergonhasse a família ou maculasse a magistratura. O cara, o narcisista, o tóxico, o abusivo, ele sempre usa o que ele conseguiu acadêmico, profissional, financeiro, familiar, para abafar a pessoa como se fosse. É uma agressão passiva isso, entendeu? É uma diminuição. Você está, sim, tentando pisar no pescoço e na cabeça da pessoa.
Esse histórico não é invocado como prova de inocência. Ah, não! Ah, não, não é não. Você vê como uma pessoa esperta pra caramba e sabe exatamente o que está fazendo? Mas como elemento relevante. Ah, é um elemento relevante que você está usando, né? Não subestima a inteligência do outro, não. Da coerência biográfica ou palavras e frases rebuscadas. Tem traquejo. O que clama por cautela redobrada na apreciação das graves acusações. É você que tem que se defender. A pessoa te acusa e você tem que se defender. Sem ainda compreender as. Ah, você não está compreendendo, né? Tá bom. É igual todo mundo, com ou sem estudo. Sem ainda compreender as razões imputadas feito. Não sei por que estão falando isso de mim, tá bom. Lamento tudo esse grande. Ah, lamento o quê? Dá licença, querido. Vai dar de pobre coitado agora? Vitimismo. Todo esse grande sofrimento e também desgaste na nossa corte. Que corte o quê, rapaz? Revelando que estou submetido à dor. Que dor o quê, rapaz? Angústia. Angústia tá a moça que você tentou colocar a mão na cintura. E exposição que ninguém desejaria vivenciar. Se você não colocar a mão na cintura dos outros, né? E aí, mulher que 45 anos de casada com ele e as 3 filhas? Tomara que alguém coloque a mão na sua cintura também, as 3 filhas dele. De consciência tranquila, mas alma muitíssimo agitada. Uma moça que está com a alma muitíssimo agitada, de 18 anos. Ante a prematura divulgação de informações, agradeço àqueles que me franquearam o benefício da dúvida. Não te dou dúvida, não. Confio que, por meio de apuração técnica e imparcial, os fatos serão plenamente esclarecidos. Isso tudo que eu estou lendo, tomara que volte contra você, senhor de 68 anos, quase 70. Tomara que volte contra o senhor. E contra todo mundo que tem 68 anos, 75, 80 e faça essas coisas. Você entendeu, pessoal, por que eu falo para você que é imprescindível? E você toma um pouquinho de água com gás aqui. Você entendeu por que eu falo todo dia que você tem que se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho e marcar todas? Porque isso para você vai ser bom porque se você se inscrever no canal, ativar o sininho e marcar todas, o YouTube sempre vai te avisar quando eu posto um novo vídeo, uma nova live, um shorts ou um post. Mas, se você se inscreve no canal, esse canal aumenta o número de inscritos e aí o YouTube, é um algoritmo, ele entende que isso é relevante, esse canal, esse conteúdo, divulga para mais pessoas. Subindo o número, a gente consegue sobreviver desse canal. É muito importante que você deixe seu like, seu comentário, porque eu respondo todos, mas o YouTube, que é um algoritmo, também vai entender que isso está tendo interação entre a gente e recomenda para mais pessoas. E os empresários vão ver que isso é relevante e patrocinam o canal. Agora, enquanto isso, eu vou ter que almoçar agora. Eu não tenho uma equipe e eu também não tenho grana para ter uma pessoa para me ajudar aqui, por enquanto. Então, eu vou ter que almoçar alguma coisa e sair para trabalhar. Hoje é terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026. Agora é meio-dia, 28 pelo horário de Brasília. Vou almoçar alguma coisa e depois vou trabalhar com um motorista de aplicativo, Uber 99 em Drive, pela cidade de São Paulo, para poder pagar minhas contas, porque a gente faz o que a gente gosta e o que precisa para poder pagar as nossas contas. E aí eu falo todo dia com pessoas que são da área de jornalismo para ver se eu consigo voltar para a TV aberta e apresentar o jornal policial, que é meu sonho. Tanto apresentar, é meu sonho, apresentar o jornal policial. Já pensou? O primeiro impacto na SBT? Cidade Alerta na Record, Brasil Gente na Band. Todo mundo teve um sonho. Todo mundo que apresenta o jornal lá, o Marcão do Povo, o finado Marcelo Rezende, o Datena, o Bate, eles tiveram um sonho. Eles conseguiram. Tomara que eu consiga realizar o meu também. Até o próximo vídeo. Amanhã eu acho que eu faço mais vídeos, mais shorts, uma live. Vamos ver. Tô tentando fazer o meu aqui. Tô cansadão, tô cansadão. Mas vou trabalhar ainda até meia-noite para poder pagar as contas. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Tô cansadão e tô fazendo o meu vídeo aqui junto com vocês. Até amanhã.